adorar, glorificar e exaltar ao nome dele que vive e reina para sempre. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa noite, ó Pai, estamos, Senhor, mais um domingo na tua casa, na tua presença. Queremos te louvar, te adorar, te agradecer, ó Pai. Queremos, Senhor, nesta noite dar o nosso louvor, a nossa adoração a ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, com corações gratos a ti, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Queremos, Senhor, consagrar, Senhor, a nossa semana nas tuas mãos, ó Pai. Queremos aqui, Senhor, entregar
Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Aquele que era, aquele que há de vir. Aquele que já fez, aquele que está fazendo, e aquele que ainda vai fazer muito mais por você. Aleluia. Esse é o Senhor nosso Deus. E é a Ele que nós adoramos. É a Ele que nós rendemos louvor. É a Ele que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Podemos nos assentar, queridos. Aleluia. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É engraçado como a história ela é dividida. Como Jesus ele marca a história. Existe uma história antes de Jesus e existe uma história depois de Jesus. Hoje nós estamos no dia 14 de janeiro de 2024. E o que quer dizer essa data? Quer dizer que a partir de Jesus começou-se a contar um novo calendário. Antes de Jesus existia um estilo de vida. Depois de Jesus existe um novo estilo de vida. E é exatamente isso que Deus tem nos ensinado, é exatamente isso que Deus tem ministrado sobre as nossas vidas, do começo ao fim. Do começo ao fim. Existe uma história antes de Jesus. Existe uma história com Jesus aqui na terra e existe uma história depois de Jesus, do começo ao fim. E hoje Deus vai falar muito conosco. Dentro dessa palavra Deus vai nos ensinar muito, Deus vai ministrar muito. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A história está se cumprindo. Você faz parte dessa história. Você está inserido nessa história. A igreja do Senhor faz parte dessa história. Atos dos Apóstolos, o próprio nome já diz, Atos dos Apóstolos. É o livro que registra todas as atitudes, os atos dos apóstolos. E os apóstolos nada mais, nada menos eram que os discípulos do Senhor Jesus. E nós também somos chamados a sermos discípulos do Senhor Jesus. E todos os nossos atos também estão sendo escritos. Todas as nossas atitudes estão sendo registradas. E isso é algo maravilhoso, isso é algo fenomenal. Isso é algo para nós queremos, desejamos acordar pela manhã e vivemos tudo aquilo que Deus tem planejado e projetado para a nossa vida diariamente. Não é só no culto de domingo, não é só no culto de quinta, não é só no encontro na célula, não, é diariamente. Aonde você estiver, Deus quer escrever uma história através de você. Deus quer escrever uma nova história de amor através da tua vida, através das tuas atitudes. Amém, igreja? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus grandão que nós acabamos de cantar. Ele é o grande Deus, o Todo-Poderoso, em quem nós temos confiado. Nós confiamos no teu infinito amor. Que amor? Amor de se entregar por nós, amor de nos resgatar, mesmo quando nós não merecíamos. É esse amor que nós temos que espalhar aonde nós estivermos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aí nesta série de mensagens do começo ao fim. E na semana passada Deus nos fez entender, Deus nos deu uma visão geral. Deus nos deu uma visão, uma macro visão do plano de Deus para o ser humano. Então nós aprendemos lá as fases que a humanidade viveu e está vivendo.
Nós vimos lá de Adão até Moisés, de Moisés até Jesus, e de Jesus até a segunda vinda de Jesus, até a volta de Jesus. Do começo ao fim. A base foi Apocalipse, capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até. Não é ser fiel hoje, não é ser fiel amanhã, é até. Até Jesus voltar ou até Ele me levar para Ele. Então eu tenho que ser fiel até a morte. Então nós vamos tratar detalhadamente dessas bases que a humanidade tem vivido, para nós entendermos melhor o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Porque se eu não entender, se eu não compreender como era no início, eu não vou saber o que Deus quer fazer na minha vida hoje. E se eu não souber, como eu vou ser fiel? Como eu vou abrir mão de prazeres que a minha carne tanto quer, que a minha carne tanto deseja? Se eu não entender e não compreender, como eu vou dizer não para mim mesmo? Porque quando Jesus ele pega e fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eu tenho que dizer não para mim. Eu dizer não para o meu filho é fácil. Eu creio que a coisa que o pai mais faz é dizer não para o seu filho. E é fácil dizer não para os nossos filhos. Por quê? Porque nós sabemos que aquilo não vai fazer bem para ele. Então nós dizemos não e batemos o pé e não deixamos. Por quê? Porque nós sabemos o que é melhor para eles. Em muitas das situações. Agora, dizer não para si mesmo, cara, dizer não para os desejos da sua carne, dizer não para muitas coisas que você gosta de fazer, não é fácil. Mas ser fiel até a morte inclui dizer não para muitas das coisas que você gosta. Então nós precisamos entender, compreender desde o início. Então o Senhor ministrou no meu coração de verdade uma mensagem que há muito nós ministramos aqui, que é a mensagem do Velho Testamento, a mensagem principal da Bíblia e a mensagem do Novo Testamento. Antes de Jesus, com Jesus e depois de Jesus. A mensagem do Velho Testamento, Gênesis 3,15, vai dizer, e não só Gênesis 3,15, mas todo o Velho Testamento vai dizer, e porém, e porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando de Jesus, o descendente da mulher. O descendente. Todo o Velho Testamento ele aponta para a vinda de Jesus. Jesus virá. Então a mensagem do Velho Testamento é: Jesus virá. Se você ler o Salmo de número 22, você vai ver que todo ele fala da vinda do Messias. Se você ler Isaías 53, você vai ver que todo ele fala da vinda do Messias. Gênesis, Salmo, Isaías, começo, meio e fim do Velho Testamento, todo ele indica a vinda de Jesus. Jesus virá. Esta é a mensagem do Velho Testamento. Jesus é o marco que divide a história da humanidade. Amém? Em Jesus está o marco da humanidade. Então Jesus marcou a humanidade de tal forma que o nosso calendário hoje ele conta antes de Cristo e depois de Cristo. Então, para você entender melhor o que Deus quer falar para você do início ao fim, eu dividi as próximas mensagens em antes de Jesus, com Jesus
e depois de Jesus. Então, antes de Jesus, a mensagem é: Jesus virá. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, para a sua obra redentora, para a vinda do Messias. E isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Por isso nós estamos aqui hoje, porque essa palavra já se cumpriu. E graças ao cumprimento dessa palavra é que hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos aceitos como filhos, nós somos adotados como filhos, nós fazemos parte da grande família de Deus, graças ao cumprimento desta palavra. Por isso é muito importante nós entendermos como eram as coisas antes de Jesus, para vermos o que Ele fez e assim entendermos o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, o que nós devemos evitar, como nós devemos evitar. Então a pergunta para nós iniciarmos a ministração de hoje é: por que Jesus teve que vir? A mensagem de todo o Velho Testamento é: Jesus virá. Então por que Jesus teve que vir? Por que Jesus teve que vir ao mundo? Pensa aí, responda para você. O que você pensa, o que você acredita? Por que Jesus teve que vir? Eu vou responder para você. Porque o homem pecou. Porque o homem desobedeceu. Porque o homem pisou na bola. Por isso Jesus teve que vir. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E Deus falou para eles: multipliquem. Gênesis capítulo 1, verso 27. Coloca para nós, vou 26 e 27. Aleluia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha o 28. E Deus nos abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que Adão e Eva, eles eram matrizes reprodutoras. O que eles tinham que reproduzir? Homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Foi isso que Deus determinou para mim e para você. Sermos a imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus quer que eu e você venhamos ser. Esse é o propósito da nossa existência: espelhar Deus e espalhar o reino de Deus. Esse sempre foi o objetivo, o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem, esse era o desejo de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles perderam aquilo que lhes foi dado. Quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do paraíso. Eles perderam algo que eles tinham de mais valioso. Eles perderam. Em Gênesis 1, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
que eles tinham de mais valioso, que é a presença do Espírito Santo habitando eles, vivendo com eles, guiando eles. E eles tiveram vergonha. E por isso foram expulsos do paraíso. E expulsos do jardim, eles passaram a reproduzir uma humanidade corrompida, caída. Eles não deixaram de ser matrizes reprodutoras. O que mudou foi aquilo que eles estavam reproduzindo. Quando você pega um molde perfeito, a peça que vai sair desse molde é perfeita. Agora, quando você quebra, quando você estraga esse molde, as peças que vão sair desse molde são peças com defeito, são peças estragadas. E foi isso que aconteceu com a humanidade. A humanidade passou a ser corrompida. Romanos 3:23 vai dizer: por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque nós herdamos de Adão, da nossa matriz reprodutora, a herança do pecado. Nascemos com defeito de fábrica. Tem alguns carros que saem do defeito de fábrica, não sabe? Ele precisa ir lá para fazer um recalque. O ser humano é assim, o ser humano ele precisa não só de um recalque, ele precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Esse é o recalque que o ser humano precisa. Eles deveriam reproduzir a imagem de Deus, mas com o pecado passaram a reproduzir a imagem do pecado. Isso é fato, né? Por isso todos os seres humanos, descendentes de Adão, já nascem com a herança do pecado. E por isso Jesus teve que vir. Por isso Jesus teve que vir responder a nossa pergunta. Quando eles pecaram, eles descobriram a sua condição espiritual de nudez. Porque nu fisicamente eles sempre estiveram. Nu fisicamente Adão e Eva sempre estiveram. Mas quando eles pecaram, eles descobriram a sua nudez espiritual. E tiveram vergonha. Quando você pega, você não sente vergonha? Essa mesma vergonha de sentir. Então eles foram lá e fizeram roupas para si. Gênesis 3, capítulo 7. Bora para nós, por favor. Gênesis capítulo 3, verso número 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Fizeram roupas de folhas de figueira. Folhas de figueira. O homem queria resolver a questão da nudez, ou seja, a figura do pecado. Ele queria resolver do seu jeito. Então ele foi lá e fez para si uma roupa de folha. Por que a figura do pecado? Olha o que em 1 carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 3 vai dizer. E aí você vai entender o porquê que essa nudez de que nós estamos falando é a figura do pecado. 1 carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. E Apocalipse, verso 3, capítulo 3, verso 18.
Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Esses dois versos trazem a nudez espiritual, a vergonha do pecado, a vergonha de estar nu, a vergonha de ser pego nu naquele grande dia. Por isso ele fala para nós nos vestirmos com roupas brancas, para que não sejamos achados nus, mesmo vestidos com roupas que encobrem o nosso corpo físico, nus de forma espiritual, ou seja, na prática, no ato do pecado. Então, volta lá para Gênesis capítulo 3, foi o verso 21. Deus, entendendo que o homem que estava nu, Deus, pela sua infinita misericórdia, olha o que a palavra vai dizer: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles ou de couro, mas Deus fez roupas que não só cobririam a sua nudez física, mas principalmente a sua nudez espiritual. Como assim, pastor? Certamente, para que essas roupas de peles fossem feitas, um animal precisou morrer. Um animal precisou ser sacrificado. O pecado, ele é removido com sacrifício. O pecado só é removido com sacrifício. Ou seja, Deus sacrificou um animal pelo pecado de Adão e de Eva. Jesus veio por causa do quê? Por que Jesus teve que vir? Por causa do pecado. O que em primeiro capítulo de João, verso 29 vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como que Jesus tirou o pecado do mundo? Se sacrificando pela humanidade, sendo o sacrifício redentor, o sacrifício que nos redime, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Por isso Jesus teve que vir. Por isso Deus sacrificou um animal para perdoar, para purificar Adão e Eva, não só para dar a eles uma roupa física, mas principalmente para lavá-los, para perdoá-los. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, 22. Se você anotando, anota aí, meu irmão. Porque essa série de mensagens, essa série de versículos vão te dar uma base bíblica, uma base para você ler e estudar depois na tua casa, para você aprofundar ainda mais em tudo que está sendo ministrado sobre a tua vida. Hebreus 9, 22, ó. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, não há remissão. Então era necessário haver a remissão, era necessário que algum animal derramasse o sangue para que eles fossem redimidos. Mas nesta passagem tem algo muito mais profundo do que o sangue do animal que foi derramado. O perdão eles receberam, e junto com o perdão eles também ganharam uma roupa.
Eles foram vestidos com a pele daquele animal que se sacrificou por ele. Aqui está mais um verso que aponta para a vinda de Jesus. Aqui está mais um verso que fala: ó, virá um que vai se sacrificar por vocês, virá um que vai derramar o sangue dele para te lavar, para te redimir. E o que você tem que fazer? A mesma coisa que Adão e Eva fizeram: aceitar, se lavar, se redimir, investir a roupa daquele sacrifício. Nós, como cristãos, temos que nos revestir de Cristo. Romanos capítulo 13, verso 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, em seus desejos. Revestivos de Cristo. Você tem que se revestir do Senhor Jesus. Assim como Adão e Eva colocou a pele daquele animal, você tem que colocar a veste de Cristo. Você tem que se revestir de Cristo. Vestes brancas. Nós cantamos uma canção que diz: eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vamos dançar, Maraná. Eu tenho que colocar as vestes brancas, aquelas vestes que Apocalipse 3,18 diz: vestes de Cristo, vestes que não só vão perdoar os meus pecados, mas vão me capacitar a não viver na prática do pecado. Porque o que o pecado faz com o homem? Nós aprendemos semana passada: o pecado mata, o salário do pecado é a morte. Então o pecado mata. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E se eu estou revestido de Cristo, logo eu não vivo na prática do pecado. O pecado pode acontecer na minha vida como um acidente. Mas eu preciso ser revestido de Cristo, para que eu não seja achado nu naquele grande dia. Para que eu não venha a ser achado nu naquele grande dia. E essa nudez é uma nudez espiritual. Espiritual. E muita gente dentro da igreja, que a sua nudez está exposta, vivendo na prática do pecado. E longe de mim querer apontar o dedo para alguém, longe de mim querer se sentir superior a alguém, quem sou eu? A própria palavra de Deus nos ensina a considerarmos o nosso próximo superiores a nós mesmos. E eu procuro viver de acordo com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também nos ensina a pregar a verdade. E a verdade que está sendo ministrada: Jesus é a verdade. Eu sou
humanidade. Desde o início, Deus projetou o homem para viver como o Espírito Santo. Só que quando o homem desobedeceu, o homem perdeu essa interação com o Espírito Santo e passou a caminhar agora de sacrifício em sacrifício. Sabe por quê, meu irmão? Porque como aconteceu naquela geração, logo depois, veja que Deus teve misericórdia de Adão, Deus teve misericórdia de Eva. Deus foi lá, sacrificou um animal, fez roupa para eles, deu roupa bonitinha para eles, perdoou o pecado deles, ajudou eles, guiou eles, colocou eles no caminho de novo. Você vai saber que Deus já fez isso várias vezes? Deus teve misericórdia, Deus derramou da sua graça. A graça de Deus já existia desde antes da fundação do mundo. A graça de Deus é uma característica do caráter de Deus, e Deus já demonstrou ela, Deus já derramou ela lá no jardim do Éden, sacrificando o animal e perdoando o pecado deles, fazendo para eles roupas. Mas mesmo assim eles continuaram. Nas próximas gerações, o homem chegou a uma condição tal que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de os haver feito. Gênesis capítulo 6, verso de número 8, se não me falha a memória. Verso 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o réptil, até o animal, até o réptil, até a ave que voa nos céus, porque me arrependo de os haver feito. Por quê? Porque a maldade do homem se multiplicou tanto, chegou a tal ponto que Deus falou: eu não aguento mais. Eu não aguento mais, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu tenho feito. Deus falou: eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, eu vou acabar com todos. E Deus só não destruiu, porque dentre todos aqueles homens, teve um que achou graça diante do Senhor. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça. Repita comigo: graça. De novo: graça. Noé achou graça. Você está entendendo por que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta? Porque quem acha graça diante de Deus, meu irmão, é poupado. Quem acha graça diante de Deus, meu irmão, recebe a instrução de Deus para dar continuidade no plano de Deus. Quem acha graça diante dos olhos do Senhor, meu irmão, é tido como bem-aventurado, é tido como privilegiado. Então Deus em Noé estabeleceu um novo começo, porque Deus destruiu tudo debaixo da terra. Deus salvou apenas Noé, a sua família e um de cada animal, um par de cada animal. O resto da humanidade, Deus destruiu tudo. E acredite, todos eles, todas aquelas pessoas foram julgadas, porque elas tiveram a chance de se arrepender e não quiseram.
Zombaram de Noé, zombaram de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Apocalipse 22:12 vai dizer: eis que sendo venho, e comigo trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. De Deus não se zomba. Deus focou Noé, e em Noé ele fez um novo recomeço, acreditando na humanidade. Mas o que aconteceu? Tudo de novo. O homem, com a sua herança pecaminosa, regrediu de novo. Mas Deus nunca desistiu do homem. E escute uma coisa: Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste de você. Seu pai pode desistir de você, a sua mãe pode desistir de você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos podem desistir de você, mas Deus nunca desiste de você. Deus vê em você que ninguém mais vê, porque Ele te criou, foi Ele que te formou, e Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós, pensamentos de paz, de nos dar um futuro, para que vocês venham prosperar, para que vocês venham ser bem-sucedidos em tudo que vocês vierem fazer, para que vocês venham espelhar Deus e espalhar o reino de Deus. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai virar as costas para você. Nunca. Não importa o que diga, não importa o que fale, o que faça, Deus nunca vai desistir de você. Nunca. Veja, Deus destruiu toda a humanidade, deixou só um com a sua família. De Noé com a sua família, Deus povoou toda a terra novamente. E toda a terra estava com vida de novo. E o que Deus fez? Deus foi lá e chamou mais um. Deus foi lá e chamou Abraão. Abraão, vem cá. Gênesis capítulo 12, verso de número 3. Deus chamou Abraão e falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu estou fazendo contigo agora um concerto, um pacto, e eu tenho algo para trazer para a nossa humanidade que eles nunca viveram, e em ti eu vou começar a executar o meu plano de salvação, em ti eu vou começar a trabalhar na humanidade para que eles venham entender que eu já tenho tudo planejado, tudo preparado para a salvação de todos eles. Então Deus fala assim para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, inclusive aquelas famílias lá de Jacareí, inclusive aquelas famílias que estão em pé de guerra lá, eu vou abençoá-las, elas são benditas. A tua família, ela é bendita. A bênção de Abraão está sobre a tua casa. Você está recebendo essa palavra? Então a bênção de Abraão está sobre o teu lar. Essa palavra é para você, meu irmão. Mesmo que ela tenha sido escrita há milhares e milhares de anos atrás, você, pela fé, é descendente de Abraão. Em Abraão, Deus começou um novo começo. De novo. De novo. E Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé. Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé. Veja, a promessa que Deus fez para Abraão abrange a todos nós que
Pela fé, nós cremos no Senhor Jesus. Pela fé, nós recebemos a graça de Deus. A graça que nos salva. Entenda que a salvação sempre foi pela fé. Como as pessoas eram salvas antes de Jesus? Pela fé. Fé em quê? Fé no Messias. Fé na mensagem do Velho Testamento que diz: Jesus virá, o Messias virá. Aqueles do Velho Testamento que acreditavam nessa promessa e viviam de acordo com essa promessa eram salvos. A salvação ela vem pela fé, pela graça que nós recebemos através da fé. A solução definitiva não veio nos tempos de Abraão, mas ela começou com ele, e ela seguiria com a sua descendência. Ela seguiria com a sua descendência. Veja, Gênesis 18, 19. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão ia passar para as suas gerações e assim por diante, até chegar em nós, que também somos descendentes de Abraão, pela fé. Aleluia. Mas Abraão, ele viu o dia do Senhor Jesus Cristo. Abraão não viveu, mas ele viu o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos essa palavra hoje no dízimos e nas ofertas. Enquanto Abraão estava a sacrificar Isaac, enquanto Abraão foi provado por Deus, Abraão falava com Deus, Isaac e seu filho falavam com seu pai. E olha quais foram as palavras de Abraão. Gênesis capítulo 22, verso 8. Isaac perguntou para Abraão: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui tudo, mas cadê o cordeiro? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho. Deus proverá para si o cordeiro. Eu posso ver Abraão falando com o seu filho. Eu posso ver Abraão conversando com o seu filho, dizendo: ei, filhote, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas veja, Deus, Ele vai providenciar um cordeiro que vai pagar não apenas o meu pecado, o seu pecado, mas vai pagar o pecado de toda a humanidade. Vai chegar um dia, meu filho, em que não apenas você vai escapar da morte, a qual você já está sentenciado. Isaac estava sentenciado à morte, ele estava indo para a morte. Abraão estava levando Isaac para a morte. E Abraão falava para ele: vai chegar um dia, filho, que não só você vai ser poupado, mas Deus, Ele vai providenciar. Ele já providenciou um cordeiro, um que vai pagar o meu, o seu e de toda a humanidade. Vai nos livrar da morte. Um cordeiro para salvar todos que queiram ser salvos, todos que creem, todos que creem. Então Abraão, ele viu o dia de Cristo. Deus fez uma
uma aliança com Abraão. E mesmo que ele tivesse que entregar a promessa, porque aqui no capítulo 22, nós vemos Abraão levando seu filho para o sacrifício, mas no verso 17, 18, no capítulo 17, 18, nós vemos Deus prometendo para Abraão que no Isaac aconteceria a promessa. Isaac levaria a promessa adiante. Então, mesmo aqui, ele teve que entregar e saber. Abraão tinha certeza que Deus cumpriria a sua promessa. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão teve fé em Deus. Abraão não duvidou. Desde sempre, a salvação é pela fé. Desde sempre, desde o início, a salvação era pela fé. Abraão creu na promessa. Abraão viu o dia de Cristo. Em Abraão, todas as famílias são benditas. Abraão continuou, ou começou, em Abraão começa a grande obra redentora para as nossas vidas. Nós precisamos entender e saber que essa bênção está sobre mim, sobre você, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a minha família. É essa promessa maravilhosa de Deus, ela se estende até nós, porque pela fé nós recebemos o Senhor Jesus, pela fé nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Não é por religiosidade, não é para falar para alguém que eu estou indo para a igreja, não. Eu estou aqui pela fé que eu tenho em Cristo, pela fé que eu sei que Jesus está fazendo uma grande obra na minha vida, pela fé que eu sei que Deus tem me transformado dia após dia, pela fé que eu sei que Deus está me levando a viver da forma que Ele sempre quis que eu vivesse. Pela fé de receber o Espírito Santo de Deus, receber aquilo que Adão e Eva perderam e foram expulsos do paraíso. Hoje eu e você, nós temos a oportunidade de receber, de ser colocados de novo dentro do jardim. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue compreender isso, meu irmão? Qual era o plano de Deus para o homem desde o início? Que o homem fosse a sua imagem e semelhança, que o homem multiplicasse, frutificasse. Qual é o desejo, a vontade de Deus hoje? Que eu e você devemos ser a imagem e semelhança de Deus, que eu e você devemos multiplicar Deus, multiplicar o reino de Deus. Por isso o Senhor Jesus, Ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sós. Em mim, Deus realiza a promessa de Gênesis 3,15. Em mim, a palavra que está determinada, ela se cumpre. Em mim, os teus pecados são perdoados. Em mim, vocês recebem vestes brancas. Em mim está a vida e a vida em abundância. Em mim, vocês terão paz. Em mim. Em Cristo, nós temos um lugar para nos aceitar. Em Cristo, nós somos enxertados como um galho na videira. Em Cristo, nós somos uma nova criatura. Fora de Cristo, nós não somos apenas nós. Agora, em Cristo, nós somos uma nova criatura. Em Cristo nós somos cheios do Espírito Santo. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para nós vivermos de forma à imagem e semelhança de Deus, multiplicando, frutificando. Em Cristo nós recebemos tudo. Em Cristo.
depois de Jesus, do início ao fim. O homem pegou e passou a ter a necessidade de um Salvador, de alguém que o salvasse. Nós lemos Gênesis 3,15. Coloca Gálatas capítulo 4, verso 4, por favor. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, descendente da mulher. Ele já veio, o descendente, o Filho de Deus. Ele já veio para pagar os meus e os seus pecados. O achado de dívida que era contra nós, ele já pagou. Ele já pagou o meu e os teus pecados. Ele já pagou. E todos nós que cremos, que nos arrependemos e pedimos perdão, nós recebemos esse perdão, nós recebemos essas novas vestes. Veja que até aqui, até o fim da vida de Abraão, ainda não existia a lei. Mas mesmo antes da lei, era necessário obedecer. Era necessário obedecer. Nós vemos Gênesis 18, 19. Deus falou para Abraão: eu tenho uma aliança contigo, e você vai ensinar os teus filhos esta aliança, para que a tua descendência continue essa grande obra que eu começo com você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós não estamos mais na época da lei mosaica. Nós vamos ver o próximo culto. Mas de Adão até Moisés, Deus começou a levar o homem de volta ao seu estado original. Qual é o teu estado original? O que Deus planejou, o que Deus projetou para você? Gênesis 1:26 nos diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Verso 28: frutifique, multiplique. Deus planejou e projetou você para espelhar Deus, para espalhar o reino de Deus. Mas ao decorrer da história nós vimos que isso não foi possível, porque o homem herdou de Adão o pecado. A natureza pecaminosa do homem fez com que a humanidade se deteriorasse cada vez mais, a ponto de Deus destruir toda a humanidade e salvar apenas um com a sua família. E Deus teve um novo recomeço com Noé. Porém, a humanidade caiu no mesmo erro e foi corrompida de novo. Por quê? Por causa da herança do pecado. Então Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: eu vou ter um novo começo contigo, só que agora vai ser pela fé, vai ser diferente. Agora vai ser de uma forma que vocês vão entender. Abraão, você precisa entender e você precisa ver que eu já tenho um Messias preparado para pagar o pecado de todos vocês. E Abraão viu esse dia. Abraão entendeu e compreendeu esse dia. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão obedeceu a Deus, mesmo quando
aquilo que mais amava. Abraão obedeceu. Abraão creu em Deus e Abraão obedeceu a Deus. Abraão viveu uma boa vida com Deus. Abraão morreu bem, farto de dias. Abraão teve uma vida abençoada por Deus. E em Abraão nós somos benditos, porque nós cremos, nós recebemos a bênção de Abraão. Abraão creu e Abraão obedeceu. O que nós temos que fazer para espelhar Deus e espalhar o reino de Deus? Crer e obedecer. Crer e obedecer. Nos dias que nós vivemos hoje, o pecado ainda está à porta. O pecado ainda nos rodeia. Para vencermos o pecado, nós precisamos da graça que Deus viu em Noé, da graça que Deus derramou sobre a vida de Abraão. Nós precisamos dessa graça, porque essa graça ela nos leva a obedecer, mesmo quando nós temos que entregar o que nós amamos. Essa fé nos leva a obedecer, porque nós cremos que Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará. Abraão olhava para o futuro e Abraão via o Messias. Abraão viu o dia de Cristo. Abraão olhava e Abraão podia ver assim: ô filhão, vai chegar um dia que Deus vai enviar um cordeiro, Deus vai enviar alguém que vai pagar o seu pecado, e todos nós seremos poupados da morte. E esse dia chegou, Jesus veio. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós que estamos vivendo aqui hoje, nós já sabemos o que aconteceu no passado. Só que a história também aponta para o futuro, e o futuro é: Jesus está voltando. Jesus vai voltar para resgatar o seu povo. Jesus vai voltar para resgatar a sua noiva. Então nós temos que olhar para o futuro, ter essa certeza: Jesus voltará. Jesus voltará. E eu não posso ser achado nu. Eu tenho que estar vestido com as minhas vestes brancas. Eu tenho que estar vestido. Crer em Deus nos abre a porta. Agora, para andar, para trilhar o caminho, é preciso obedecer. Porque o caminho é estreito. Porque o caminho é apertado. Porque o caminho não dá para levar bagagem. Crer e obedecer até que Ele venha. Amém, queridos? Se coloca em pé. Aleluia. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles descobriram que estavam nus. Eles descobriram uma condição que eles nunca imaginavam ter, porque eles perderam a presença do Espírito Santo. Porque é isso que o pecado nos faz. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. E é somente o Espírito Santo de Deus para nos levar ao arrependimento. É somente o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É somente o Espírito Santo. E quando nós perdemos o Espírito Santo, nós nos aproximamos do pecado, nós nos atolamos do pecado, nós ficamos na prática do pecado. E com isso, morremos espiritualmente. Com isso, ficamos nus espiritualmente.
quando Jesus voltar, ai daqueles que forem achados nus. Por isso, neste exato momento, eu te convido agora a colocar as tuas vestes brancas, a colocar as vestes que o Senhor Jesus preparou para você, a colocar óleo nas tuas lamparinas. Óleo é a presença do Espírito Santo. A colocar lenha na tua fogueira. Quem taca fogo na tua fogueira é o Espírito Santo.
amigo que é Jesus. Abraão teve fé e Abraão obedeceu. Por isso Abraão foi tido como amigo de Deus, como pai da fé. Receba essa promessa que começou em Abraão e que se estende até nós. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. A tua família é bendita, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta é a segunda desta série de mensagens. E eu tenho certeza que a cada culto, a cada mensagem, nós estaremos mais prontos para viver hoje o que Deus sempre planejou, sempre esperou que a humanidade vivesse. Amém? Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode acender a luz. Tem alguém fazendo aniversário? Tem a Maria também, a Maria não veio. Depois a gente ora pela Maria. Tem alguém também, é verdade. Guilherme. Aleluia. Não existe presente melhor do que esse. É bom demais se comemorar o teu aniversário na presença do Senhor. É bom demais. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o Guilherme. Papai querido, papai amado, aqui estás, o teu filho, comemorando mais um ano de vida. E que este ano, Pai, que está começando hoje, que está começando esta nova primavera, essa nova primavera, que o Senhor venha ser com ele em cada dia, em cada momento. Nós declaramos a tua bênção sobre a vida deles. Que tudo que ele fizer, o Senhor venha prosperar. Que o Senhor venha realizar o desejo do seu coração. Que o Senhor venha transbordar na vida dele em graça, em amor, em bondade, em alegria, em paz. Que o Senhor venha aumentar a fé dele neste ano. E que ele venha viver o sobrenatural com o Senhor. É o que nós declaramos sobre a vida dele, Pai, hoje, Senhor, em nome de Jesus. E o que o Guilherme merece? Uma chuva de bênção. Aleluia. Amém, queridos? Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos na tua presença. Muito obrigado pela tua palavra revelada. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós já te agradecemos. No poderoso nome de Jesus. Leva-nos em paz e segurança, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje,